Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a psicóloga Andressa Teodoro Francisco. Andressa, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João, pelo convite. É um prazer estar aqui. Andressa, a gente está vivendo hoje um período de pandemia. Mesmo com os casos diminuindo, a gente ainda tem aí muitos reflexos ligados à saúde mental. Essa é uma grande preocupação hoje da psicologia? Sim. Hoje em dia, podemos dizer que apareceu muito, né? Estava muito escondido a saúde mental, era considerada às vezes até como um tabu, né? De que não era verdadeira algumas coisas e alguns preconceitos com relação à saúde mental, então ela ficou escondida. Agora, com a pandemia, deram mais atenção para a saúde mental, por isso que está aparecendo mais casos, por isso que a gente consegue observar mais. A saúde mental ela é fundamental para o nosso bem-estar, né? Isso, ela é fundamental. A gente geralmente cuida muito do nosso físico, né, da nossa alimentação, do nosso corpo. E da mesma forma, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Uma coisa que vem se tornando muito comum, que a gente começa a ouvir a falar hoje, em relação à oscilação de humor, ou até mesmo falta de afeto. Isso é uma coisa que vem preocupando vocês profissionais? A pessoa acorda de um jeito de manhã, está de outro à tarde e à noite está com outro humor. Sim, isso preocupa bastante, né? Geralmente, essa instabilidade, ela é muito grande e a pessoa acaba estando em sofrimento. Então, por essa razão, a gente acaba ficando muito preocupado. E aí, existem várias técnicas, né? Existe a psicologia, existe a psiquiatria para ajudar, para amenizar a dor. Tem um nome essa síndrome, né? Tem o transtorno de borderline, né, que é um transtorno de personalidade, e tem também a questão da bipolaridade, que também é um transtorno de personalidade. No caso dessa síndrome, a pessoa, como que eu diferencio do bipolar? Do bipolar, o bipolar ele tem quadros de manias, então ele tem quadros que ele tem um período que pode ser duração de meses, que ele fica mais deprimido, tem um estado eufórico, e aí ele vai oscilando para depois ele retornar, né? Vamos colocar um normal, né? O normal fica difícil a gente falar, né? Mas vamos colocar essa palavra para a gente conseguir entender. E o borderline, ele é aquela pessoa que geralmente a gente confunde, né? Porque é um diagnóstico muito difícil de se fazer, que ele está bem de manhã, à tarde ele está muito irritado e à noite ele está chorando, ele está muito triste. Então a oscilação de humor é muito mais intensa. O que provoca isso? Não tem uma causa definida, né? Não tem uma causa específica. Todo transtorno mental, ele é multifatorial. Então tem a questão da genética, tem a questão do histórico de vida da pessoa. No caso do border, ele vem pelas experiências dele de vida, né? Como ele inicia no final da fase da adolescência para o início da fase adulta, o relacionamento familiar, se for conturbado, se tiver muito conflito, ele pode ser um influenciador. E aí vai em questões de crise de identidade, questão de uso de substâncias, e aí tem várias questões, automutilação, tentativa de suicídio, todas essas questões englobam nos critérios diagnósticos. E aí vai do desenvolvimento, né, da pessoa no decorrer da vida. A questão do amor, do afeto, a pessoa ele quer se sentir amada, tem alguma ligação com isso? Tem. O border, ele busca, a demanda dele é a busca por amor. Então, ele sempre está com medo de ser rejeitado, ele sempre está em busca, faz de tudo para receber amor. Quem percebe mais isso é quem está no dia a dia, né? Quem está no dia a dia. Geralmente essas relações, né, as relações mais íntimas, elas são mais conflituosas, porque é muito difícil lidar com uma pessoa instável. Então, a pessoa do dia a dia, muitas das vezes acaba percebendo também muito mais do que a própria pessoa. E aí a hora fala assim, olha, você não está bem, vamos procurar um profissional. Isso. O profissional que vai ajudar, né, a controlar. O melhor tratamento indicado é o psiquiatra para entrar com uma medicação. Como é um transtorno de personalidade, a medicação ela não vai tratar a personalidade da pessoa, e sim a questão do humor. E a psicoterapia com o psicólogo, ele vai tratar
a aceitação do jeito que a pessoa é, a aceitação dessa personalidade, também questões de autoimagem, que tudo vai influenciando. Você acha que a pandemia despertou essas crises? Muitas vezes as pessoas tinham, mas passava despercebido. Com a pandemia, com esse confinamento, com essa pressão, com essa angústia, vem despertando isso. Vem despertando, porque ficou agora muito mais observável, né? Muito mais palpável. Porque no início, né, da pandemia, as pessoas ficaram muito tempo em casa. Então, aquela correria do dia a dia acabou diminuindo, aí a pessoa começou a se observar mais, muitas das vezes. E aí ela começa a ver que ela não está bem, que tem alguns pontos que precisam ser tratados, mas a pandemia, ela veio e trouxe um foco muito maior para a saúde mental. Porque antes não era notado, né? Era escondido, vamos dizer assim. E aí agora, por conta da pandemia, que a gente consegue observar mais casos. Andressa, quem está nos assistindo em casa, às vezes pode ter um caso desse no ambiente familiar. Como essa pessoa deve agir? Tentar levantar o astral da pessoa, a hora que ela está meio de mau humor, a hora que ela está triste, vamos dar uma volta. De que maneira agir? Então, muitas das vezes as pessoas que convivem com pessoas que têm o transtorno de borderline, elas precisam também fazer terapia por conta do relacionamento, para receber ali umas orientações com essa instabilidade, levantar o astral da pessoa. Sim, acho muito bacana, mas às vezes o border, ele não vai estar disponível para isso emocionalmente. Então vai ter muito mais conflito. Então a melhor maneira é fazer terapia para ajudar o outro. Mesmo a pessoa recebendo afeto, ela pode desenvolver isso? Pode agravar essas crises? Pode, porque esse medo de ser rejeitado, esse medo de ser abandonado, às vezes pode ser real e às vezes é imaginário. Então, mesmo ela recebendo muito afeto, vamos pôr um exemplo de num relacionamento amoroso. O parceiro faz alguma coisa que a pessoa não gostou, foi jogar bola, né? E aí a mulher, às vezes, não entende isso como um abandono. Tipo, olha, ele está sendo negligente comigo. E aí, como o emocional, tudo aquilo que ela sente é muito intenso, é muito forte, ela entende que é uma rejeição. Ela entende que ali existe um abandono com ela. E aí, ela passa a sofrer com relação a isso. E aí, ela busca de todas as formas, cobra mais atenção. E é aquele tipo de pessoa que liga pro parceiro 80 vezes no dia. Tem essa necessidade, tem essa dependência. Então, procurar um profissional. Buscar ajuda, né? Sim, com certeza. Tem que fazer terapia e também procurar um psiquiatra para entrar com medicação. Tá, joia. Queria muito agradecer, André, a sua participação, seus esclarecimentos. Espero que o pessoal aqui em casa esteja nos acompanhando. Se alguém sentir nessa oscilação de humor, procure ajuda para buscar uma condição melhor aí de vida, principalmente nesse período de pandemia, né? Sim, com certeza. Todas as pessoas que se observarem dessa forma, precisa realmente buscar ajuda, buscar um tratamento mais adequado para conseguir viver melhor, para ter qualidade de vida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Até. Conversamos na sessão TV Atende com a psicóloga Andressa Teodoro Francisco.